Fala concurseiro, fala concurseira, mais uma vez aqui quem vos fala é o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para Enem e para concurso público. Em primeiro lugar, como sempre, claro, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, esse privilégio de preparar mais um vídeo para ajudar na sua aprovação. Em segundo, agradecer a você que está me seguindo na minha página do Instagram, que está se inscrevendo aqui no meu canal, está divulgando o link do meu canal. Graças a Deus, né, que eu já tinha foi hackeado, mas graças a Deus e a você por estar prestigiando o meu trabalho e estar crescendo também em ritmo acelerado. E eu quero agradecer a você, a cada um de você que faz comentário aqui, tá? Eu leio cada um e sempre na medida do possível, inclusive hoje, eu vou responder aqui algumas perguntas que são interessantes e pertinentes, certo? O que nós temos hoje, tá? Esse vídeo eu vou falar para vocês sobre, tá? Prova discursiva da banca Setup, certo? Especialmente para os concursos voltados para a área da saúde, tá? Então nós temos o concurso para a Fundação Santa Casa, não é isso? E também temos o concurso para o Hospital Ofir Loyola, certo? Então, nessa aula de hoje eu vou falar para vocês sobre alguns possíveis temas de acordo com o edital, certo? Temas baseados no edital e no estilo da banca Setup, certo? Vou mostrar aqui para vocês alguns textos prontos para ilustrar as duas estruturas coringas, né, que eu elaborei, que pode ser usada por você. Aí vai ficar a seu critério você usar aquela que vai ser mais conveniente, tá? Além disso, apresentarei uma série de informações sobre a prova discursiva, claro, para que o vídeo não fique muito extenso. Eu vou ser bem objetivo naquilo que é importante para você, mas é importante que você preste atenção em cada informação aqui, tá? Então você vai ter hoje temas provados, estruturas coringas prontas, bem como textos prontos aqui, tá? Então, antes de mais nada, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal, você inscreva-se, deixe seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Quero dizer que o conteúdo desta aula aqui, desse vídeo, ele está em um e-book específico que eu preparei para você aí da área da saúde, certo? Então, precinho bem, camarada, eu tenho certeza que cabe no seu orçamento, apenas R$25, tá? E eu estou fazendo aqui uma promoção aqui no YouTube. Então vamos lá. Se você vier por aqui primeiro esse vídeo, você pode chegar aqui, tá? Vai se inscrever no meu canal e pode entrar em contato comigo. Está aí o meu número de contato também está na descrição desse vídeo. E aí você chega lá, professor, eu tenho interesse no e-book conjunto lá do Hospital Ofir Loyola e da Fundação Santa Casa. Você vai receber um desconto e eu vou lhe passar esse material por apenas R$20, tá bom? Então, vamos só em tempo limitado, tá bom, gente? Então, vamos lá? Vamos para mais uma videoaula. Eu peço para que você preste atenção. Você da SEMAS deve estar se pensando, professor, tem alguma coisa que importa? Tem, tá? Porque eu vou falar aqui de algumas inovações. Eu vou falar aqui de algumas inovações que a banca Setup, tá? E a sua irmã gêmea, ou vamos dizer assim, essa expressão que eu quero usar, a Fundação Setup, tá? Então, algumas modificações, algumas inovações que elas vêm colocando alguns temas da prova discursiva. Então, para que você não seja surpreendido, eu vou preparar tudo isso aqui para você, certo? Eu estarei ajudando, como eu disse, na sua aprovação. Então, aproveite bem e assista esse vídeo até o final. Está aqui, ó. Esse conteúdo que eu vou explicar para você está aqui, como eu falei, nesse e-book aqui, ó, conjunto. Certo? O que você vai encontrar nesse e-book que eu preparei que serve aqui para esses dois concursos, tá, gente? Também vai lhe ajudar em alguns pontos também para quem vai fazer a prova, né, da SEMAS, certo? Olha só, informação sobre as provas discursivas, ok? Tem algumas informações importantes aqui que você precisa atentar, certo? Esclarecimento sobre o estilo da prova, né, da banca Setup, bem como, tá? Daqui da Fundação Setup, que você vai observar que praticamente são as mesmas bancas, tá? Com CNPJ distintos, mas, tá? Principalmente o que me chama a atenção é nesse último edital aqui, aliás, nesses últimos editais aqui da banca, tá? Que pelo que consta aqui no All Bem Santa Casa, que aí você tem que ficar atento para não ser surpreendido aqui, porque é o modus operandi aqui da Fundação Setup. Na verdade, de 2009 é um tempo, né, até então, a Setup ela teve uma mudança de nome da Fundação Setup, mas aí, posteriormente, voltou aí a ganhar licitações, tá, gente? Então, praticamente é o mesmo estilo, tá?
mesmo modus operandi. Estou falando aqui na prova de redação e de português, certo? Ok? Você vai encontrar aqui também, ó, tá? Exemplos de temas que a banca cobrou, sugestões de temas segundo os editais, certo? E estruturas prontas, como eu mencionei, como eu falei, para você usar em qualquer tema, você vai utilizar. E é claro, né, pelo que a banca colocou no edital, tá, que há a possibilidade, mesmo que a gente saiba, eu já expliquei isso em outros vídeos, tá, que ela tem uma preferência pela dissertação expositiva, mas eu gosto de preparar você, tá, para o que deve para você não ser surpreendido. Então, pensando nisso, tá, vamos dizer, e se a banca cobrar uma dissertação argumentativa? Então, aqui nesse material, você tem aqui noção de dissertação argumentativa, estrutura, exemplos aqui, tá? Para lhe preparar bem. Então, como eu falei, ó, R$25, não é isso? Só que você vai lá, entrar em contato comigo, tá? Tá aqui o meu zap, que não muda, tá, gente? Você vai encontrar comigo aqui. Ok? Aí você vai dizer, professor, eu me inscrevi no seu... eu estou inscrito lá no seu canal no YouTube, eu quero adquirir o e-book lá, ó, da Santa Casa, ou do Hospital Fir-Loyola, aí eu vou te passar por esse precinho aqui, eu tenho certeza que ele é bem acessível, tá, gente? Aqui, como eu sempre gosto de dizer, aqui o barato, ele não sai caro, aqui o barato vai ajudar na sua aprovação, tá? Então, vamos aqui já para alguns destaques, ok? Ó, cada ponto aqui que eu considero interessante desses dois editais, eu faço aqui, ó, a parte lá, comentário do professor, que eu uso uma linguagem que eu tenho certeza que vai ser acessível, tá? Então, voltando aqui, explicando para você da área da saúde, que de repente você pode ter achado o meu vídeo agora, certo? Já quero te dizer que a banca Setup, ela normalmente, ela costuma cobrar uma dissertação expositiva, tá? Então, no edital, tá lá, ó, a informação. E nos dois editais, tá? Aliás, nos editais que até então a banca lançou recentemente. Ok? É Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a prova discursiva será atribuída, né, a nota 10 pontos e consistirá na elaboração de um texto dissertativo. Aí aqui, ó, ou argumentativo, não é isso? Tá? Então, eu explico e dou exemplo aqui da dissertação, texto dissertativo, ou texto dissertativo argumentativo, que nós temos, não é isso? Então, normalmente, o que é essa dissertação expositiva? Tá? Porque a banca Setup normalmente gosta de cobrar a dissertação expositiva, porque ela quer saber o seu conhecimento técnico, ela quer saber o seu domínio do conteúdo, do edital, do conteúdo que está relacionado ao seu futuro cargo. Então, é por isso que ela cobra normalmente uma dissertação expositiva. Mas tem muitos temas aqui do edital, inclusive, que dá para escrever uma dissertação argumentativa aí, dá para virar tema dissertação argumentativa tranquilo, tá? Então, é importante, claro, treinar os dois. Na estrutura que eu utilizo, que eu mostro, que eu já explico aqui, já expliquei, quero reiterar, é que ela pode ser usada tanto para dissertação expositiva quanto para argumentativa. Por quê? Todas as duas dissertações têm a estrutura que nós conhecemos clássica. A introdução, onde você deve contextualizar o tema, onde, se for uma dissertação argumentativa, olha só a diferença, a tese explícita vai ter que aparecer, não é isso? E possivelmente os roteiros, né, que eu chamo de aspectos, causas, ou tese, se for dissertação argumentativa. Então, basicamente, a diferença da dissertação argumentativa para a expositiva, tá, é que na argumentativa é obrigatória, tá? A tese, ela tem que aparecer, ela tem que ficar explícita, ou seja, o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Então, aqui a banca, ela quer saber o quê? Dependendo do tema, se você tem um posicionamento e consegue fundamentar, desenvolver com argumentação consistente, tá? Essa tese, esse seu posicionamento crítico, ok? E na dissertação expositiva, não. Você vai contextualizar o tema, não precisa explicitar tese, nem precisa de tese, tá? E aí você vai indicar o quê? Os
roteiros, certo? Então aqui você vai desenvolver e, claro, na conclusão você vai encerrar a discussão. Aí, para não ficar apenas na teoria, aqui eu apresento aqui 2 exemplos. Olha aqui esse texto, escrito aí um dos nossos alunos, né? Usar essa expressão aqui, discente, estuda aqui comigo e vê a correção. Então, é basicamente, ó, um texto como esse aqui, ó, tá? Então, professor, eu vou escrever uma dissertação expositiva ou argumentativa. O que é? É um texto parecido com esse. Então, essa é uma das estruturas, certo? Que tem aqui no meu e-book, estrutura Coringa. E aqui é uma outra, ó, tá? É uma outra estrutura, caso a banca queira inovar, tá? De acordo com o edital, aí, com os editais que ela criou para esses concursos, eu vou explicar posteriormente. Então, tá aqui, ó, dissertação expositiva. Tem a sua estrutura clássica, ou seja, tem aqui, ó, a introdução, que eu recomendava que você escreva em um único parágrafo, não é isso? Então, aqui você vai ter na introdução a apresentação. Aqui você não precisa detalhar nada, aqui você vai apenas, o quê? Contextualizar. É o tema que está sendo discutido, que vai ser discutido por você, tá? Você vai contextualizar aqui, vamos aqui, os roteiros. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? A estrutura Coringa, certo? Vamos ver qual foi aqui a linha de raciocínio que o candidato aqui, ó, utilizou. Aqui, ó, tá? Então, falta de implementação de um manual técnico com as diretrizes para o plantio de árvores e falta de consciência da população sobre os benefícios dos espaços verdes em áreas urbanas, tá? Então, olha só, aqui ele apresenta um aspecto e mais um aspecto. Aí, o que acontece? Aquilo que você vai apresentar na introdução, você vai ter que desenvolver aqui, ó, por exemplo, o aspecto 1 vai ter que ser desenvolvido. Então, o que é uma dissertação expositiva? Você vai exemplificar, você vai dar conceito, tá? Se tiver alguma legislação específica, você vai utilizar aqui, ó, tá? Então, na dissertação expositiva, você faz análise, você explica, você não vai sustentar, argumentar um ponto de vista, defender um ponto de vista. Não, você vai demonstrar que tem conhecimento técnico. Por isso que eu sempre indico, tá? Dependendo do tema, você vai usar o quê? A legislação específica que você tem que estudar, o conhecimento específico do seu cargo que você tem que dominar, tá? Um decreto, uma resolução, enfim, dá exemplos, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, aqui o roteiro, o aspecto 1 é desenvolvido. Aí, olha só o que é desenvolver, ó, tá aqui, ó. Então, esse é o parágrafo de desenvolvimento, ou seja, você tem que desenvolver aqui o primeiro aspecto. Isso para quem faz assim, tá, gente? Não necessariamente você precisa colocar os roteiros. Eu indico você mencionar os roteiros, as causas, as teses, as consequências, justamente para isso ficar bem claro até para quem vai corrigir o seu texto, a sua redação. Aí aqui, ó, o candidato desenvolve o que, ó, tá? O aspecto 2, ó, aqui, ó. Então, o que você pode observar nesse texto é que aquilo que ele apresenta na introdução, ele desenvolve aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele desenvolve aqui no segundo parágrafo de desenvolvimento, no terceiro do texto, e aqui ele vai encerrar, ele resume, ele sintetiza. Ou seja, isso aqui é um exemplo de uma dissertação expositiva, ou seja, um texto em que você vai ter que demonstrar o conhecimento técnico sobre o tema, você vai ter que, na introdução, apresentar o tema, isso, os roteiros, e vai ter que desenvolver, e no final, na conclusão, você vai encerrar o texto, fazer resumo, nesse caso, a síntese das ideias que foram discutidas ao longo do desenvolvimento. Então, olha só, você pode até perguntar, professor, e aí, qual é o número de parágrafos que eu tenho que escrever, no caso, a minha dissertação? Olha, não existe regra fixa para número de parágrafos, tá? Então, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu sempre sugiro que o seu texto seja escrito, por exemplo, aqui nessa estrutura de pelo menos o quê? 4 parágrafos. Por quê, professor? Tá? Porque quando a gente fala aqui de dissertação, nós estamos falando aqui de um determinado gênero, de uma
determinada tipologia textual. Então, quando você, por exemplo, escreve um texto aqui desse em 4 parágrafos, tá? Ele tem a quantidade de períodos mínima, não é isso? A quantidade mínima de período que a gente chama de ideal. Então, pelo menos 3 períodos aqui. Então, por isso que vai dar aqui, ó, essa estrutura mais ou menos aqui em cada parágrafo, tá? Mas, como eu falei, é uma sugestão. Não quer dizer que você não vai escrever, por exemplo, um texto em 3 parágrafos. Tá? Não quer dizer que você não vai escrever um texto, por exemplo, em 5 parágrafos. Tá? O que eu só tenho ressalta aqui é para você, por exemplo, não escrever um parágrafo em 3 linhas, tá? Porque aí pode o corretor considerar como parte embrionária, ou seja, um quase parágrafo. Tá? Então, um parágrafo da dissertação expositivo-argumentativa tem que ter pelo menos 3 períodos, tá? Então, nesse caso aqui, 3 enunciados em que cada um tem sentido completo. Aqui é outro exemplo, aqui, ó, tá? De uma outra dissertação expositiva, só que utilizando uma outra estrutura. Aí, olha só aqui, ó, tá? Aqui eu contextualizo o tema e apresento o roteiro a ser discutido. Então, no que diz respeito à oferta de alimentação escolar à criança de baixa renda, então aqui eu estou fazendo o quê, ó? Eu estou contextualizando o tema. Convém analisar alguns aspectos relacionados a essa temática. Nesse sentido, destacam-se. Aí eu coloco o aspecto 1, a importância desse tipo de refeição ao desenvolvimento infantil, e aqui eu apresento o aspecto 2, ó, e medidas a serem tomadas pelo Poder Estatal brasileiro no fito de assegurar alimentação a todas as crianças no ambiente da escola. Tá? Dissertação expositiva. Veja que não tem tese, não tem posicionamento crítico, apenas estou fazendo uma análise, tá? E aqui na introdução estou apenas apresentando o tema e o roteiro que eu vou seguir no meu texto. O que eu coloquei, o que eu mencionei ali, eu não posso fugir. Eu vou ter que desenvolver, senão eu estarei tangenciando ou fugindo do tema, correto? Professor, essa estrutura aí serve para o meu concurso? Com certeza serve, justamente porque eu vou lhe chamar a atenção, tá, para uns temas aí que a banca copia uma conhecida minha também, uma outra, tá, que é o Sebrasp. Eu explico posteriormente e eu detalhe nesse e-book, por isso que eu falo. É importante você adquirir esse material aqui, tá, gente? Me preparo aqui com eficiência, eu tenho certeza, para você tirar uma nota boa. Excelente. Aí tá aqui, ó. Veja que nessa dissertação eu a fiz em quantos parágrafos aqui, ó? Em 3, ó. Tá? Então, introdução, desenvolvimento 1, eu explico o primeiro aspecto aqui, ó. Eu detalho, eu desenvolvo, tá vendo? Olha só a quantidade aqui, ó. A de linha de informações. O professor pode? Com certeza. Claro que pode, tá? Então, eu explico, eu detalho cada elemento aqui, ó. Aqui, ó. Certo? E aqui o terceiro parágrafo, eu explico, ó, veja que tem os elementos coesivos, tá? Eu explico que aqui, ó, cada aspecto, cada tópico, cada item que eu simplesmente apresentei na introdução, tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de dissertação expositiva técnica, tá? E que você não precisa ter um posicionamento crítico, não precisa ter uma tese, certo, gente? Tá? Então, eu acredito que aqui já deu para você entender, tá, o que é essa dissertação expositiva. Como eu falei no material aqui, eu escrevo aqui com uma linguagem bem acessível para você, tá, entender. E aqui, ó, reiterando, tá, gente? Reiterando, eu grifei e coloquei aqui o grifo da banca, não é isso? Tá? Algumas coisas que você precisa saber, tá? Ou algo que você precisa saber para não ter a sua prova anulada. Então, por exemplo, aqui, ó, eu já teria o meu texto anulado aqui, ó. Por quê, professor? Porque eu escrevi meu texto com caneta preta. Aliás, perdão, com caneta azul, tá? Então, nesse caso já era, ok? Então, nesse concurso, né, da banca setup, observe, tá? De repente você pode não estar prestando atenção nisso. Ah, isso é coisa boba, não é? Não, tá no edital, certo? E eu chamo a atenção, ó, certo? Então, caneta, tinta preta, não é isso? E outra coisa importante que a banca, tá, ela evidencia nos editais, tá, gente? Nos editais. O que é
O texto que você vai escrever, você deve começar a partir da linha 1. Porque senão, olha só, você vai ter a prova anulada. Já pensou? Pelo amor de Deus, você inverte aqui só, estuda aqui só. Aí, ao invés de começar o texto na linha 1, você começa na linha 2. A banca diz, ó, já era, perdeu. E eu já aproveito para tirar uma dúvida, uma pergunta que me fizeram aqui no meu canal no YouTube. Professor, precisa colocar título? Gente, título é opcional, ok? Inclusive, tem bancas que se você colocar título, ó, já era. Você vai perder ponto ou vai zerar. Tem bancas que pedem para você colocar título. Então, olha só, tudo você vai observar. Até então, a banca Setup não cobra título. Mas aí, qual é a segurança que você vai ter? Melhor, no dia lá, quando você olhar na sua prova discursiva, você vai ver, por exemplo, olha só, tem a linha 1, vamos dizer que tem uma linha bem em cima da linha 1. É evidente que não é para outra coisa. Não está lá assim aqui, não está nada. É uma linha em cima aqui do texto, por exemplo, no lugar de prova discursiva. Aí não precisa, né, gente, dizer para você que você vai colocar título, né? Então não precisa escrever a palavra título. Aí você vai ter que colocar título. Ou se vier o enunciado, dê um título à sua redação, certo? Aí você vai colocar título. Professor, não vem nada disso. Tá? Eu estou prevendo aqui lá no dia, não vem nada disso. E aí, você vai começar a partir da linha 1, tá? Porque a banca disse, se você começar a partir da linha 2, anulou o teu texto, ok, gente? Então, pelo amor de Deus, estuda. Mas lembra disso, anota aí para você não esquecer, certo? Então, comece o texto a partir da linha 1, ou seja, da primeira linha. Porque tem gente que gosta de começar o texto, tá? Quem não assistir essa minha videoaula aqui, quem não prestar atenção nisso, vai vacilar, porque tem gente que gosta de começar o texto e deixa uma linha. Aí tá aqui, ó. De novo, reitero, ó. Grifo, não é meu. É grifo da banca, ok? Começa a partir da linha 1. Aí olha só que interessante, tá? Aqui, ó, já chama atenção. Você vai olhar, professor, mas isso aqui o senhor está colocando o tema, não é da Setup, é da Fundação Setup. Tá, meu querido, eu já tirei as dúvidas, já pesquisei, já fiz o diagnóstico todinho, e eu lhe garanto que, apesar de bancas diferentes no nome, elas têm o mesmo padrão de prova, tá? Inclusive de edital. Eu estou falando isso em prova de português e de redação, não estou falando das outras áreas, estou falando daquelas, tá, que são pertinentes a mim, tá? Eu não posso lhe garantir que elas têm o mesmo padrão, tá? Então aqui tem, ó, o tema, o enunciado, tá? Mas eu vou explicar melhor isso posteriormente ainda nesse vídeo. Então aqui, só para reiterar, começa o texto a partir daqui, ok? A estrutura coringa está aqui no material, tá? Está acessível lá para você, eu explico melhor, detalho essa informação, mostro que ela cabe em qualquer tema. Aí aqui, pessoal da SEMAS também, tá? Pessoal da Fundação Santa Casa, Hospital Ofir Loyola. Olha que interessante, ó, temas recentes aplicados pela banca Fundação Setup. E o que me chamou a atenção foi que nesses editais recentes da banca Setup, ela utiliza umas expressões que, como eu trabalho também com a banca Sebrasp, e normalmente eu tenho que reler edital, então aquilo fica na minha cabeça. Então, notei algo bem semelhante no edital, que é algo que a banca Fundação Setup vem fazendo, e que nos editais da banca Setup, para os 3 concursos que eu estou aqui preparando essa videoaula, tem. O que, professor? Por exemplo, tá? Tem situações, a banca já colocou o tema como esses aqui, ó, Fundação Setup, tá? Fundação Setup, que é o padrão que Sebrasp ou Quadrix. O que acontece? Vamos dizer lá, se você chega lá no seu tema específico, o tema para o seu, no caso, especificar o cargo que você fez a inscrição. O que acontece? Ó, pode aparecer, além da frase que compõe um tema, aspectos, tá? A banca faz isso, tá aqui, ó. Fundação Setup já fez temas recentes, então você tem que treinar, tá? É melhor você estudar mais, tá? Estar preparado para tudo, do que você ser surpreendido, tá? É assim que eu preparo, é assim que eu gosto de trabalhar. Então, nessas situações, se isso acontecer, ó,
Qual é a estrutura que eu indico? Essa estrutura coringa, certo? Que já foi usada recentemente, ok, pelos meus alunos do TRT8 e a galera tirou, arrebentou. Muita nota boa, muita nota alta, tá? Eu estou falando isso aqui não é para me exaltar, não. É só para provar que aí você não precisa ter dúvida nenhuma se dá certo ou não, tá? Inclusive eu coloco aqui alguns textos nesse e-book, né, para provar. É isso, para você não ficar, será? Ficar inseguro, será que dá certo? Vai, sem nenhum problema. Aí aqui eu tenho a estrutura coringa, está lá, eu explico nesse material. Eu recomendo aqui, eu indico, olha a aula que você vai encontrar e etc. Aí aqui, ó. Tá? Já vou colocar os temas aqui para você, tá, gente? Não esqueça de se inscrever no meu canal. Não esqueça aí de adquirir esse e-book bem acessível. Tenho certeza que ele vai lhe ajudar. Precisar de correção, entre em contato comigo, tá, gente? Então, olha só, daqui, quem observar o que eu estou falando aqui, por exemplo, eu peguei o edital aqui do Hospital Filonhola, é a mesma coisa da Fundação Santa Casa, que é a mesma coisa para CEMAS, tá? Copiou e colou, ok, gente? Aqui não tem muita diferença, não, em relação aos critérios avaliativos. O que eu quero chamar a atenção aqui, ó, é que a banca, perdão, gente, ela é gramatiqueira, meu povo. Você errou 4 vezes, você vai tirar 0 na competência. Ou seja, tem que ter alguém para lhe ajudar no quesito avaliativo relacionado à norma culta da língua portuguesa e evitar erros bobos, tá? Exemplos aqui de erros bobos que candidatos cometem, tá? Eu vou falar isso aqui para você, que é importante, tá, gente? Não tente, por exemplo, que não coloca o ponto nos i. Você tem que colocar, porque se o corretor quiser zerar aqui no item 1.5, ele zera de boa, tá? Então, tem gente que confunde estado com E maiúsculo com estado com E minúsculo, certo? Muita atenção, muito cuidado com isso. E aí, para lhe ajudar, morfossintaxe, esses itens, gente, eu tenho essas aulas aqui, ó. Assista aí, tá no meu canal, embora seja para outro concurso, mas tenho certeza que elas vão lhe ajudar, porque são desvios que normalmente a maioria dos candidatos cometem, tá? Então, aqui eu explico sobre cada item, ó. Eu recomendo a aula no meu material, você vai lá e já vai certinho na aula que vai lhe ajudar, eu tenho certeza aqui, ó. Cada componente já passando aqui para a gente ir, tá? Para falar dos temas, não é isso? Então, tá aqui, ó. Coloquei o outro edital aqui, você pode comparar e ver que é praticamente o mesmo texto. Isso aqui eu faço para caso surja dúvida e você não tem tempo, tem uma vida corrida. Eu já fiz análise edital para você, certo? Então pode confiar. E tá aqui, ó. Então vamos falar aqui de alguns temas, certo? Eu vou lhe apresentar aqui alguns. Os demais estão no meu e-book que eu já quero, ok, tá? Já é para caminhar para o final, que eu tenho certeza que eu já estou lhe ajudando na sua preparação, certo, gente? Então olha só. Os temas são baseados nos conteúdos digitais. Mas o que eu quero chamar a atenção é o quê? Eu quero chamar a atenção que, além de você dominar aqui os conhecimentos, as legislações chamadas básicas, tá? Você tem que estudar bem o seu conteúdo para a sua área específica. Por quê? A banca, a Fundação Setup, ela pode fazer, além de apenas 2 temas, que seja para o nível médio e superior. Ela pode fazer por áreas de especialidade, certo? Então, por exemplo, tem uns temas aqui, ó, que me chamam a atenção, por exemplo, como ética e moral, ou vamos lá, você da área de administração, por exemplo. Então, tem uns temas que essa banca já cobrou, né? E tem uns temas que as bancas, no geral, vêm cobrando na área da administração, por exemplo. Enfim, na área de especialidade. Então, por isso... Tá? Por isso que eu coloquei essa outra estrutura coringa, que é para você ficar o quê? Tá? De repente a banca faz um tema específico para a sua área, por exemplo, de informática. Vamos lá. Aí você, meu Deus, e agora? Aquela estrutura coringa do professor não deu certo. Mas essa aqui, no que diz respeito, ela vai caber com certeza para qualquer tipo de tema que a banca colocar. Então tá aqui, ó, o primeiro tema, tá? Baseado no conteúdo do edital, e veja que eu coloco a legislação. Por que eu faço isso? Porque, além de ela poder cair no seu conteúdo, na sua prova objetiva, pode virar tema de redação, e você vai usar como repertório, meu querido. Você não vai fazer citação aqui, não, de autoridade, você não vai citar um filme, você não vai fazer que nem o Enem.
tá? Aqui a redação é técnica, é expositiva, quer saber se você domina o conteúdo, se você leu. Então, utiliza o repertório que é a lei estadual. Então, para cada tema eu indico aquilo para você ler e estudar, tá? Quem é que faz isso? Qual é o professor que faz isso aqui em redação para lhe ajudar? Então, graças a Deus é nesse modus operandi que eu venho acertando temas de redação, tá? E mesmo quando não acerto de forma cirúrgica, isso tem dado muita base aí, tá? Para os concurseiros aqui do Brasil, tá bom, gente? Então, olha só, a discriminação e ações afirmativas na relação de emprego. O que são ações afirmativas? Tá? Eu coloco sempre, para cada tema, eu coloco aqui textos motivadores que você pode usar na sua redação sem nenhum problema. Até porque se cair um tema como esse lá no dia você vai usar, porque tem fontes aqui. É conhecimento técnico. Está relacionado, ajuda a desenvolver o tema, beleza, você pode fazer isso, tá? Um outro tema baseado no edital aqui, ética no setor público, tá? Está no conteúdo? Está, pode observar. Dá para virar tema de redação? Está aqui, com certeza. Tem conteúdo aqui, tá? Então tem textos motivadores, como eu falei aqui, tá? E aqui eu preparei temas também com essa estrutura aqui, viu, gente? Por quê? Porque eu preciso preparar você para isso. Eu preciso preparar para você não ser surpreendido pela banca. Aí você vai, por exemplo, aqui, no que se refere, vai contextualizar o tema, no que se refere aí tem que colocar a frase, a noção de ética, é isso? Aí eu vou colocar aqui, é relevante, discorrer, vou destacar alguns aspectos relacionados a essa temática, ponto de seguida. Aí, nesse sentido, vírgula, aí destacam-se, aí 2 pontos para assinalar o aposto, perdão. Aí você vai ver aqui, o conceito de ética do serviço público, tá? Na introdução, o conceito de ética, o código de ética no serviço público e a moralidade do trabalhador. Tá? Eita, professor, se cair isso aí eu tô ferrado, Ei, tá no edital, certo? Dá para virar tema? Então treina. Tá aqui, o professor Alessandro aqui está preparando você aqui para não ser surpreendido, ok? Então, outro tema lá, que você vai encontrar aqui com texto motivador é saúde e cidadania, a importância da participação popular no Sistema Único de Saúde. Então, aqui, por exemplo, entram algo interessante que é a questão dos conselhos de saúde. Ou seja, a importância da sociedade no sentido de ajudar aqui, esse importante sistema que nós temos no nosso país, que muitas das vezes as pessoas criticam, mas olha lá quem vai lá cuidar de você. Para onde é que vão mandar a cirurgia, Vai ver, a pessoa tem convênio e tal, tudo, mas vai cair para onde? Lá para o Sistema Único de Saúde. E aqui, por exemplo, é um item muito interessante, tem a ver com o edital, está no edital, que é a importância da participação popular no sistema. Então, pode participar, por exemplo, nos conselhos ou outros institutos, ou de outras maneiras, seja ajudando na fiscalização, seja nas denúncias, enfim. Tá? É um tema também que eu coloco o conceito de cada elemento. Tá? E aqui, é claro, isso não pode faltar. Vamos dizer que a banca queira economizar, certo? E ela vai lá na Constituição de 1988, que, como eu sempre indico, tá? É a legislação maior do nosso ordenamento jurídico, e ela deve servir de base e ela cabe na grande maioria dos temas, tá, gente? É a Constituição Federal de 1988. Então, aqui, o direito à saúde na Constituição Federal de 1988. É dever de quem? É direito de quem? Como deve ser? Tá? Como não deve ser? Enfim, então estude, tá? Discorra sobre isso aí, que é um tema também baseado no edital do seu concurso público. Eu coloquei uma letra de música de canto muito interessante. Aqui o tema que eu coloquei, inclusive, aqui no meu perfil lá no Instagram, certo? Está baseado no edital, então o Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu falei, você vai usar isso aqui como repertório, tá? Você vai utilizar aqui na sua dissertação, ok? Então, a proteção ao direito à vida, não é isso? E à saúde,
certo? Então, como eu sempre explico, olha, que é a dissertação expositiva. Você vai analisar, você vai explicar, você vai dissertar sobre, ó, esse recorte temático, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Esse outro recorte temático aqui, a proteção ao direito, tá? E esse outro recorte temático aqui, a proteção, é isso, ao direito, né? E à saúde, né? Ao direito à vida e ao direito, no caso, à saúde, tá? Então, um texto, por exemplo, que eu fizer uma dissertação e discorrer sobre o ECA, mas eu falar, por exemplo, somente a proteção do direito à vida, eu desenvolvi a maior parte, tá? Se eu desenvolver apenas a saúde, eu desenvolvi a maior parte. Se eu discorrer apenas sobre a proteção, não discorrer sobre o direito à vida e à saúde, aí eu estou tangenciando, tá? Então, muita atenção nisso aí. Preste muita atenção na frase que compõe um tema, ok? Outro tema, baseado também no conteúdo do edital, está aqui, ó. Também para você utilizar como repertório na sua dissertação, ó. Lei Federal número 10.741 de 2003. Prevenção e manutenção da saúde do idoso. Isso aqui dá para fazer uma dissertação expositiva? Dá. Dá para escrever uma dissertação argumentativa também tranquilo. Ou seja, nesses dois concursos aqui, gente, tá? Eu, como elaborador de direito, eu me senti ali satisfeito, tá? Em dúvida, tá? Para escrever aqui um tema de redação. Então, isso aqui, por isso que você deve treinar. Então, mais um tema com base aqui na questão de aspecto para você ficar preparado para o que der e vier. Aqui, falar sobre a questão prevenção e manutenção, né, da saúde do idoso, né? Isso aqui, ó. Aqui é a prevenção e a saúde do idoso. Eu vou só fazer uma correção aqui, que na verdade não é isso aqui não. Essa aqui do 8, a Lei Federal 12.764, tá? Perdão. Aqui está falando o que das pessoas, tá? Aqui, ó. Da Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, tá? Então, só fazendo uma correção aqui. Ok, gente? Então, isso aqui é um outro tema baseado no edital. O autismo, por exemplo, é uma doença. Já pensou? Você, dessa área da saúde, imagina, você chegar aqui, ter dúvidas sobre esse item aqui, sobre esse elemento. Olha lá, né, gente? Adequação ao tema aí, você não estudou, é difícil. A mesma coisa que eu, professor da área de língua portuguesa, por exemplo, não entender determinado conteúdo. Então, por exemplo, uma pessoa, né, leiga, ela pode confundir isso aqui. Eu não vou falar mais nada para você não, mas aí você vai lá na lei, dá uma estudada, discorre, e aí você vai o que? Entender e vai a resposta dessa pergunta aqui, que eu coloquei não foi à toa não, tá? Para ver como é que está, por exemplo, o seu nível de conhecimento da sua área. Mostra que você ficou curioso, tá? Mas eu tenho certeza que muitos aí entendem o que eu estou falando, tá? Então, transtorno do espectro autista, ok? Que possui direitos também, certo, gente? Aqui sim o tema 8, não é isso? Tá? Acredito que aqui já vai fazer lá no e-book, você vai ter essas correções, tá, meu povo? Já vou fazer, tá? Essa questão de ordem aqui e de legislação, tá? Então, lei federal, aqui de novo, nesse caso aqui, mais uma vez, mas não é isso. Nesse caso aqui, tá? Eu vou fazer a alteração, no e-book já vai estar, é a prevenção e manutenção da saúde do idoso, não, tá? Nesse caso aqui, é o estatuto, nesse caso, das pessoas que possuem deficiência, não é isso? Então, tá aqui, ó. Como assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania, tá, gente? Então, no seu e-book, você já vai receber as alterações aqui, as correções aqui, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Outro tema, como eu falei aqui, ó, ou outra observação nesse caso. Então, preste atenção no seguinte aqui, ó. Esses são os temas que são baseados no conteúdo do edital. Agora, como eu sempre falo, ó, preste atenção nos conteúdos específicos relacionados ao seu cargo, porque a banca também pode cobrar temas que estejam relacionados a eles. Por que, professor Alessandro? De onde o senhor tira essa conclusão? Porque, como eu falei,
a irmã gêmea, né, a Setap, em outra máscara, ela aplicou alguns temas que, inclusive, é bom que você treine aqui, tá? Porque tem alguns assuntos que essas bancas já vêm cobrando recentemente, corriqueiramente. Por exemplo, aqui, a área da administração, direito administrativo, enfim. Tá? Se tem alguma especialidade lá no seu cargo, estude. Então, olha só, ciclo PDCA, por exemplo, já caiu em concurso da banca Fundação Setap, que é a mesma Setap, como eu já falei, mesmo estilo, mesmo processo, mesmo modus operandi. E aí tem alguns outros itens, né, gestão de competência, enfim. Olha no seu conteúdo específico da área de informática, né, área de psicologia, por exemplo, vê lá, tem conteúdo específico, estude aquilo. Estude preparado que como se pudesse cair uma dissertação que a banca pode lhe cobrar, tá? Ela pode fazer isso porque o edital, como eu falei, é parecido com os concursos promovidos pela banca aí, Fundação Setap, certo? Aí olha só outro tema aqui, ó. Olha os temas aqui, ó, bem diretos o comando, não é isso? Faz aqui um enunciado, aí olha só, fundamento na lei e tal, responda justificadamente qual a modalidade de licitação que deve ser adotada, os possíveis critérios de julgamento e as etapas da fase preparatória. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Simples, tá? No que diz aqui, ó, respeito. Aí você lê aqui, ó, determinado órgão pretende adquirir materiais elétricos para realizar manutenção de pequenos reparos e tal. Após o levantamento, aí vamos lá ler aqui, foi realizada a pesquisa e tal. Aí com fundamento na lei, responda, não é isso? Aí vamos lá, no que diz respeito, vamos lá, aqui, ó, a lei de licitação e tal, etc. Aí você vai colocar, ó, convém analisar alguns aspectos, não é isso? Alguns aspectos relacionados a essa temática aí. Ponto seguida, não é isso? Nesse sentido, destacam-se dos pontos. Aí quem é que você vai colocar? Aqui, ó. Aqui. Modalidade de licitação a ser aplicada no caso em tela. Que é nesse caso aqui eu estou me referindo à situação hipotética que foi colocada. Vírgula. Os possíveis critérios, não é isso? Você não precisa repetir exatamente as palavras como estão aqui. Você, claro, usa paráfrase, sinônimos, certo? Aí, bem como as etapas da fase preparatória. Ou seja, em 30 linhas, você vai ter que explicar isso aqui. Como eu falei, aqui não cabe, nesse tipo de tema, por exemplo, não cabe aquela estrutura. Os termos expressos da Constituição Federal de 1988 assegura todos e tal. Aí, nesse caso aqui, ó, se a banca, tá, Setap, no seu tema de redação específico, ela adotar aqui o estilo da Fundação Setap, aí você vai recorrer a essa estrutura aqui, que eu considero mais simples, mas também é eficiente e serve para você. E isso nos temas específicos, nas suas especialidades. Tá? Como eu falei, a estrutura pronta, com exemplos, com textos, está aqui nesse material. Tá, gente? Está entendendo aí? Está compreendendo? Tá? Olha só aqui, ó, esse outro tema que a banca fez. Ó. Tudo isso está no meu material, tudo isso está no e-book, eu já fiz a pesquisa para você. Olha os temas específicos, como eu falo aqui, relacionados à área, olha só aqui, ó. Certo? Então, não fique com medo, não. Estude a fundo o conteúdo do seu edital, tá? Então, apresentei os temas da parte de legislação geral, mas, reitero, leia o seu conteúdo, domine os conhecimentos específicos da sua área, certo? Aí, olha só aqui, ó, por exemplo, questão do psicólogo, enfim, dependendo da sua especialidade, ó. Após uma série de denúncias realizadas junto ao Ministério Público, ou a psicólogo foi chamado ou chamada ao hospital estadual em função da necessidade de ser realizada uma reestruturação da unidade que oferece atendimento em saúde mental à comunidade. Olha só. Quer saber o posicionamento? A sua tese? Não. Quer saber o seu conhecimento de conteúdo, conhecimento técnico. Ó, baseado nos princípios recentes da análise institucional,
descreva em um texto dissertativo, você tem que explicar, não é para fazer uma descrição, não. É para explicar, de 20 a 30 linhas, como deverá ser a atuação do profissional nesse contexto. Tá? Aí aqui, o que é que você faz? Ó? No caso em tela, tá? Não é estudo de caso, não, mas é só para você dizer, ó, no caso em tela, ou seja, né, algum elemento você está contextualizando aqui, ó, a situação. Ou na situação hipotética, convém analisar alguns aspectos e tal, etc. Ok? Tá aqui, ó. Quem é no YouTube que faz isso para ajudar você? Olha só aqui, ó. Viu? Outro tema que foi, ó, aplicado por essa banca aqui, área especialidade, certo? Alguns me perguntaram, alguns ficaram em dúvida, alguns entendi que queria até me testar. Eu digo, não, claro, queria deixar para esse vídeo aqui mais completo para sanar todas as dúvidas, certo? Então, como eu falei, a banca pode cobrar temas relacionados à área da saúde, mas também ela pode cobrar temas relacionados à sua área específica de especialidade, tá? Não apenas naquele padrão que nós vimos de uma frase que compõe um tema. Ela pode também colocar aspectos, e aí eu já coloquei a solução, o remédio para você conseguir escrever um texto para qualquer tema, abordar qualquer assunto, tá, gente? Isso tudo está no meu material, já organizei para você, você não vai precisar perder tempo. Olha aqui, ó, planejamento e controle, olha só, principais fraquezas, né? Então tem temas aqui da área da administração, direito administrativo, constitucional, da área geral, tem temas voltados da área de língua portuguesa, só não vai cair redação oficial igual no tema da AGE, porque nesse caso não está no conteúdo. Aqui, ó, eu coloco, apresento a estrutura da dissertação expositiva, da dissertação argumentativa, tá? Se ela pedir uma dissertação argumentativa, eu coloco aqui o que você tem que fazer, tá, gente? Na questão, coloco umas tabelas aqui para você usar, explica a questão da coesão e coerência, a imagem que você precisa ter, e aqui tem uma série de textos prontos, tá? Tanto dissertativos expositivos, como dissertativos argumentativos, tá, gente? Só peço perdão aí pelos erros aí na questão de algumas leis, mas como eu falei, eles já vão corrigidos no seu e-book, no seu material, tá, gente? Então, olha só, aqui exemplos de textos de concursos recentes aqui, ó, viu? Recente aqui no concurso, ó, do TRT8, né? Tem algumas correções aqui em relação a norma culta, mas são textos que tiraram notas altas, ok? Ó, olha a estrutura aí, marca do professor Alessandro aí, ajudando aí na sua aprovação a conseguir escrever uma dissertação em pouco tempo. É isso que isso aqui ajuda bastante, você já com uma estrutura que para encaixar em qualquer tema e, claro, uma estrutura que além de lhe dar tempo, vai também lhe dar condições de você escrever para qualquer tema, certo, gente? Aí tá aqui a nota aqui, ó, coloca aqui, né? Caso você tenha alguma dúvida aí, né, só não coloquei o nome aqui, né, do candidato ou da candidata, preservando a sua imagem, então tá aí, ó. E aqui nesse material eu coloco aqui bônus, né, recursos vitoriosos, certo? Tá aqui, ó, tá? Já ganhei recurso da banca, tá? Já, graças a Deus aí, tá? Tenho certeza. Se a pessoa tivesse, eu acho que não, né, Sala, porque ela já passou, acho que tá até trabalhando, mas enfim, tá, gente? Então tem uma série de elementos aqui, um moralzinho que eu sempre faço, ok? Então, esse foi o vídeo que eu preparei para você, eu espero que você tenha entendido, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo, não esqueça, ó, inscreva-se no meu canal, Professor Alessandro YouTube 2.0, tá? Me siga lá no Instagram e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu nos permitir.